Quanto ao conteúdo, como é que nós classificamos uma Constituição? Quanto ao conteúdo, é importante lembrar a lição de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, segundo a qual podemos classificar uma Constituição de 3 formas. Constituição garantia, Constituição balanço e Constituição dirigente. Garantia, balanço e dirigente. Constituição garantia. Que Constituição é esta? A Constituição garantia é típica da primeira fase do constitucionalismo que a gente estudou na aula passada. Aquelas constituições liberais. Garantia por quê? Porque ela era aquela Constituição de poucos artigos que visava garantir a liberdade do cidadão. Por isso ela era chamada de Constituição garantia. Garantia os direitos fundamentais, basicamente os direitos individuais do cidadão. Típica, portanto, do Estado liberal, do laissez-faire, laissez-passer. E a Constituição balanço? Bom, esta foi inspirada nas ideias de Ferdinand Lassalle, de Constituição sociológica. Constituição balanço foi um modelo adotado nos países socialistas, em especial na União Soviética. Balanço por quê? Porque se entendia que a Constituição devia ser um balanço, um espelho, um retrato dos fatores reais de poder da própria sociedade. Como é que se fez a Constituição, a história constitucional da União Soviética? Pautada nessa ideia de Constituição balanço. Tivemos na União Soviética 4 constituições. Cada uma delas refletiu uma fase da história socialista naquele país. Um balanço de cada fase. Por isso o nome. A ideia de que a Constituição só deveria existir enquanto refletisse a sociedade, os fatores reais de poder dominantes. Por isso ela era um balanço, por isso ela era um espelho da sociedade, por isso ela foi inspirada nas ideias de Lassalle, de que a Constituição nada mais é do que a soma dos fatores reais de poder. Quando essa Constituição vigente deixasse de refletir esses fatores reais de poder, quando isso ocorresse, acontecesse, ela deveria ser substituída por uma nova Constituição, porque cada Constituição deveria ser um balanço da sociedade vigente. Por fim, ainda destacando a classificação das Constituições quanto ao conteúdo, nós temos as chamadas Constituições dirigentes. Dirigentes por quê? Dirigentes porque elas são dirigidas à construção de uma nova sociedade, à realização de um programa social, de um programa político, de um programa de futuro. Esse modelo da Constituição dirigente, essa ideia de Constituição dirigente que foi difundida pelo constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho, inspirou a Constituição portuguesa de 1976 e, por conseguinte, a Constituição brasileira de 1988, que, portanto, quanto ao conteúdo, pode ser classificada como uma Constituição dirigente. A maior prova de que a Constituição brasileira é uma Constituição dirigente é a existência do artigo 3º, que fala dos objetivos fundamentais a serem alcançados pelo Estado brasileiro. É uma Constituição dirigente, dirigida à construção, portanto, de uma nova sociedade, que dirige essa construção. É típico de uma Constituição dirigente a existência das normas programáticas, que a gente tanto ouve falar no direito constitucional. Aquelas normas que muitos defendem que são dirigidas ao legislador, que o legislador deve aplicar quando achar conveniente, mas que realmente o sentido dessas normas programáticas é a sua realização contínua, na busca da construção de uma nova sociedade, da busca do alcance dos objetivos fundamentais instituídos
em uma determinada Constituição. Esse é o espírito da Constituição dirigente. Esse é o espírito da Constituição do Brasil de 1988. Ainda, em relação à classificação das Constituições, podemos falar da classificação da Constituição quanto à ideologia. E quanto à ideologia, como é que classificamos uma Constituição? Quanto à ideologia, uma Constituição é classificada de duas formas: ortodoxa ou heterodoxa. O que é uma Constituição ortodoxa? Ortodoxa é aquela Constituição que reflete uma determinada ideologia dominante. Por exemplo, a Constituição de 1937 do Estado Novo era ortodoxa. Refletia aquele ideal totalitário, fascista, instituído pela Constituição polaca de Getúlio Vargas. E a Constituição de 88 é o quê? Heterodoxa. Ela é produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, produto do povo. É uma Constituição plural, uma Constituição permeada por diversas ideologias, inclusive contraditórias. É, portanto, uma Constituição heterodoxa, ao contrário da Constituição de 37, que era uma Constituição ortodoxa. Por fim, aí dá o cortinho. Por fim, quanto à extensão, nós podemos ter constituições sintéticas e constituições analíticas. Sintéticas e analíticas. O que é uma Constituição sintética? Sintética é aquela Constituição de poucos artigos. Constituição que basicamente define a organização do Estado e alguns direitos e garantias fundamentais, além da instrumentalização da participação política. Bastante sintética, poucos artigos, a exemplo da Constituição dos Estados Unidos. A Constituição de 88, por sua vez, quanto à sua extensão, é uma Constituição analítica. Uma Constituição que adentra em outras temáticas, além daquelas típicas, triviais, tradicionais, em uma Constituição. É a Constituição de 88 analítica porque traz questões relacionadas ao sistema tributário brasileiro, ao sistema financeiro, à ordem social, à educação, ao idoso, à família. Há outras questões que tradicionalmente não estavam presentes nas Constituições, principalmente naquelas primeiras Constituições surgidas no final do século XVIII e início do século XIX. É, portanto, uma Constituição analítica.